temos o Camigo aqui no canto inferior direito e aqui em cima do lado do nosso nome. Aqui em cima é chamado de modo autônomo e aqui embaixo é chamado de modo companhia. Quando estiver fazendo alguma atividade, se eu clicar no modo companhia, ele vai abrir uma aba lateral com um chat. Aqui eu posso conversar com ele igual o chat GPT. Para iniciar a conversa, posso clicar no botão Guie-me por este exercício, onde ele vai me explicar esse exercício desde o início, de maneira simples. Também posso clicar no botão Ajude-me a explicar esse exercício. Isso porque minha conta é de professor. Então ele vai me ensinar uma forma de como começar a explicar esse exercício para os alunos. Então no Guie-me por este exercício, ele vai explicar esse exercício, como resolver esse exercício. E agora eu vou clicar aqui em Ajude-me a explicar esse conceito. Vou descer a barra de rolagem, lá embaixo vai ter a sequência da nossa conversa. Então aqui ele vai criar tópicos, né, através de um roteiro para a gente explicar esse exercício para os nossos alunos. Posso também seguir a conversa por aqui, pedindo para ele dar algum exemplo aonde que eu vou utilizar esse conteúdo na vida. Lembrando que a inteligência artificial interpreta a nossa escrita como se fosse uma pessoa do outro lado. Então, se tiver erro de português, falta de acentuação, qualquer tipo de erro, ele consegue compreender e nos dar uma resposta. Então, aonde eu perguntei onde usarei esse conteúdo no dia a dia, ele continua uma conversa, ele responde tudo muito bem, certinho. Se eu quiser também utilizar, pedir para ele criar perguntas sobre esse conteúdo para eu trabalhar na sala de aula, vamos ver a resposta que ele vai dar. Olha lá, ele já respondeu, vamos subir a barra de rolagem, a gente lê a resposta. Olha lá, ele criou então as 3 perguntas para a gente iniciar a aula sobre esse conteúdo. Na conta do professor, também é possível a gente pedir para ele nos dar a resposta dessa atividade. Ele, além de nos dar a resposta, ele vai explicar como chegar na resposta. Fiz a pergunta, ele leva um tempo para enviar e aí ele já começa a escrever embaixo. Tá? Então tá aqui a resposta. Ele explica todo o exercício como resolver e no final chega a resposta. Uma coisa importante para nós professores é sabermos como será a visão do aluno, na conta do aluno. Então aqui em cima nós temos o modo aluno. Nesse momento está desativado, mas ao clicar aqui nesse botão eu ativei agora o modo aluno. Reparem que as perguntas já serão diferentes, tá? Ó, ajude-me a resolver isso, tente um exemplo semelhante, por que eu deveria me importar em aprender isso? Tá? Qualquer botão que o aluno clicar, ele já vai ter essa resposta. E o aluno também tem um chat, na qual ele pode conversar como se fosse com um tutor virtual. Se o aluno pedir a resposta, o Camigo não dará a resposta para ele, apenas explicará como chegar na resposta. E se ele falar que não entendeu, sempre o Camigo continua a conversa e sempre através de perguntas. Sempre o Camigo termina uma explicação com uma pergunta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, na conta do aluno, escrevi, me dê a resposta. Olha lá, ele sempre explica que ele não vai dar a resposta, já explica um pouquinho do exercício e começa a fazer perguntas para o aluno, onde o aluno pode ir respondendo certo ou errado, mas sempre ele vai levar o aluno a chegar ao resultado do exercício. Ele vai fragmentando exercícios em contas mais simples até chegar no exercício final. No caso de vídeos, a gente também pode clicar no Camigo Companhia e ele vai dar a opção de nos dar um resumo do vídeo, assim como criar um questionário sobre o vídeo, escrever um poema sobre o vídeo e dar o motivo da qual a gente deveria estudar esse conteúdo. E assim como a gente pode começar qualquer tipo de bate-papo sobre esse vídeo. Como exemplo, eu vou pedir um resumo. Posso tanto clicar no botão dê-me um resumo, como eu também posso digitar resuma para mim ou qualquer coisa assim. Então, ele já aparece por escrito um resumo do vídeo. No modo autônomo, então o professor tem várias ferramentas. A ferramenta resumo da turma,
puxa um breve histórico dessas turmas, como está sendo o andamento no Khan Academy. Então, ao entrar em resumo da turma, ele já me mostra quais são minhas turmas. Eu posso clicar na turma que eu quiser. No caso, eu quero ver o histórico dessa turma aqui. Esse histórico, nesse momento, é apenas dos últimos 7 dias. E logo após ele mostrar o histórico, ele já vem com algumas questões, sugestões de perguntas que a gente pode fazer para ele. Quais alunos devem ser celebrados pelo seu trabalho, né? Quais são os alunos que se destacaram nos últimos 7 dias nas atividades que eu propus? Quem precisa de um feedback sobre o progresso das habilidades da semana? Lista de alunos que estão acima de 25% de sua meta de domínio de curso. E se eu quiser outras questões, eu posso vir aqui embaixo e escrever também. Na ferramenta Recomendações, ele consegue, através da inteligência artificial, ver quais são as atividades que os alunos de uma turma fizeram e as necessidades de cada grupo de alunos. Ele separa a turma por grupos e coloca uma atividade específica para cada grupo de alunos. Por exemplo, vou clicar aqui nesse grupo, que é para essa turma que eu quero que ele me ajude a recomendar atividades. E então ele separou. Grupo 1 são esses alunos, ele recomenda essas duas atividades. Grupo 2 são esses alunos, ele recomenda essas atividades. Grupo 3, esses alunos e essas atividades. E o grupo 4 e grupo 5. Tá? De acordo com a turma, ele separa em quantos grupos forem necessários. Então, basta eu clicar em atribuir para o grupo que eu quiser, vai abrir aquela caixa de diálogo da recomendação que a gente já conhece. E o detalhe é que já estarão aqui os 2 itens para esse grupo e selecionados todos os alunos para esse grupo. Só vou mexer no prazo e recomendar. O recurso Atualizar Meus Conhecimentos é ótimo para a gente estudar um pouquinho os conceitos da matemática. Então, primeiro ele pergunta qual é o nosso nível de ensino e qual é o tópico que a gente gostaria de revisar. Vou dar um exemplo aqui. Ensino Fundamental, frações. Então ele pergunta se a gente quer perguntas sobre o tópico ou aprender através de conversa. Vou escolher a opção 2. Posso tanto digitar o número 2 como digitar aprender através de conversa ou através de conversa. A inteligência artificial consegue interpretar o que a gente quer. Como exemplo, vou colocar o número 2. Então ele começa um diálogo com a gente, sempre termina com uma pergunta. O recurso gerador de rubrica nos ajuda a avaliar algum tema. Então a pergunta inicial dele é: no que você está trabalhando? Eu vou utilizar o mesmo exemplo, frações. E daí ele vai nos mostrar como avaliar o conteúdo de frações. O recurso Conversa com GPT-4 Mini é igualzinho o ChatGPT, que a gente já conhece da OpenAI. Lembrando que todos os outros recursos, ele sempre vai puxar a gente para o conteúdo pedagógico. Só aqui no GPT Mini que a gente consegue conversar sobre outros assuntos, porque aqui é uma inteligência artificial aberta. Aqui então a gente pode conversar sobre qualquer coisa. Inclusive a gente pode pedir para ele fazer um plano de aula para a gente. Vou dar um exemplo aqui. Quanto mais específico a gente for na nossa pergunta, mais eficiente será a resposta. Então eu pedi um plano de aula de 50 minutos sobre frações para o 9º ano. E ele monta um plano de aula certinho para mim. Claro que a gente deve analisar tudo que está aqui e adaptar de acordo com a nossa realidade. Sobre o monitoramento das conversas dos alunos, a gente vai receber sempre no nosso e-mail se tiver alguma conversa de algum aluno que seja ofensiva ou que gere algum tipo de preocupação. E na aba Alunos, a gente consegue acessar o nome do aluno
e ver o histórico de conversa desse aluno. Então a gente consegue ver toda a conversa do aluno no período que a gente desejar.